Então, pessoal, a gente vai ver agora o nosso segundo caso de resposta natural, tá? Que são os circuitos do tipo criticamente amortecidos. Tá? Como eu comentei, né, todos os circuitos de segunda ordem vão ter essa mesma equação característica, não é? Que é esse S ao quadrado mais 2 alfa S mais ômega zero ao quadrado. E com isso eu tenho as raízes da equação característica dadas por essa Bhaskara aqui, certo? O que vai diferenciar um caso do outro é o que eu tenho aqui, é o meu delta, não é? O que eu tenho dentro da minha raiz, tá? Então, pessoal, o caso criticamente amortecido, ele vai ser um caso bem específico, tá? Que ele seria, digamos, um caso entre o caso superamortecido e o subamortecido, tá? Por que que ele é um caso limite ali? Se eu analisar essa equação, eu posso ter aqui uma infinidade de valores positivos para esse delta, não é? E se eu tiver para qualquer valor positivo desse delta, eu vou ter raízes reais e distintas, tá? Ou seja, eu vou ter uma infinita possibilidade de casos superamortecidos, tá? Da mesma forma, eu posso ter uma infinidade de casos em que esse delta é negativo, não é? E quando o meu delta é negativo, eu vou ter os meus casos subamortecidos, não é? Porque eu tenho duas raízes complexas, tá? Mas eu vou ter um caso limite específico entre um e outro, que é quando o meu alfa for igual ao ômega zero, tá? Quando o alfa for igual ao ômega zero, eu vou ter que meu delta é zero, tá? E eu vou ficar com a minha raiz aqui, S12 igual a menos alfa, tá? Então, por isso que, digamos, a condição para eu ter o caso do tipo criticamente amortecido é quando o alfa igual ao ômega zero, tá? E nesse caso, então, eu tenho o que eu chamo de circuito criticamente amortecido, tá? Só que agora, pessoal, eu não posso mais simplesmente utilizar esse valor como um valor para S1 e S2, tá? Isso aí não é uma resposta plausível, tá? Eu deixei aqui no slide para vocês, de novo, os valores do alfa, né, para o circuito RLC série, RLC paralelo, e o caso aqui do circuito genérico, como que é montada a equação, tá? Ou seja, a obtenção é a mesma, tá, para esses parâmetros. O que vai mudar agora, pessoal, é que eu afirmar simplesmente que a solução do meu sistema, né, como S1 igual a S2, que é igual a menos alfa, é a solução, isso aí não vai satisfazer as condições iniciais do meu problema, tá? Porque eu tenho duas condições iniciais e eu não tenho como ter duas condições iniciais para uma equação única, tá? A E na ST, tá? Então, o que a gente faz para chegar na resposta, realmente na resposta natural desse caso? Eu vou substituir alfa igual a ômega zero na minha equação diferencial de segunda ordem, tá? O que vai fazer com que, digamos, a minha equação diferencial de segunda ordem, eu sei que eu tenho aqui, né, S ao quadrado mais 2 alfa S mais ômega zero ao quadrado. Essa é a equação característica, tá? Ela significa que a minha equação diferencial da segunda ordem é a derivada segunda, né, da minha variável de interesse aqui, mais 2 alfa vezes a derivada dessa variável, mais aqui era o ômega zero ao quadrado, né, vezes a variável. Mas como eu sei que alfa é igual a ômega zero, então eu vou trabalhar aqui em termos de alfa, não é? Então, substituir onde tinha ômega zero ao quadrado, eu coloco alfa ao quadrado. E vou trabalhar, então, nessa equação aqui para achar a resposta natural. Ou seja, eu quero saber o xn dt. Tá? Então, claro que tem uma infinita possibilidades aqui de solução dessa equação diferencial de segunda ordem. Tá, pessoal? O que eu vou mostrar aqui para vocês é um passo a passo de como de uma possibilidade para obter.
tá? Então a primeira coisa que a gente faz é dividir esse termo, né, que é 2α vezes a derivada, eu divido em dois termos, alfa vezes a derivada mais alfa vezes a derivada. Tá? Isso aqui é 2α vezes a derivada. Por que a gente faz isso? Porque a gente consegue chegar nesse formato aqui, ó, onde eu tenho a derivada, aqui, né, em evidência, da derivada de xn, né, que seria, a derivada da derivada seria esse termo aqui, né, mais alfa vezes xn. Tá? E eu tenho aqui nesse ponto aqui, né, o alfa em evidência, vezes a derivada dt, né, que seria esse termo aqui, alfa vezes a derivada, mais alfa vezes xn. Tá? Então, isso aqui a gente faz para que o termo dentro desse colchete aqui seja o mesmo nos dois casos. Tá? Então, a gente estabelece aqui uma função, zdt, tá? Uma função qualquer. Só que vocês não precisam se preocupar que vocês não têm que aprender essa, digamos, essa derivação, né, da minha resposta natural. Eu só estou mostrando para vocês aqui de onde que sai, tá? Mas o que vai interessar para vocês vai ser a resposta final. Então, eu chamo que essa função é a derivada da minha resposta natural mais alfa vezes a resposta natural, né? E como eu tinha aqui esse termo dentro desse colchete, eu transformo nessa função aqui, né? Derivada de zdt mais alfa zdt igual a zero. Tá? O que significa, então, que aqui mais uma vez a gente nota, né, que essa função, quando for derivada, ela não muda o formato dela, né? Ou seja, se eu passar esse termo aqui para o outro lado da equação, eu tenho que a derivada de zdt é menos alfa zdt, ou seja, não mudou o formato do zdt. Quando derivado, então quer dizer que é uma função exponencial. Tá? Então a gente chama aqui que essa função exponencial é um k1e elevado na k2t, certo? E com isso substitui então digamos, esse termo aqui, não é, no lugar aqui do zdt nessa equação, certo? Chegando então nesse ponto aqui, a gente pode verificar que K2 é igual a menos alfa, tá? E com isso, então, o meu zdt, não é, seria K1e na menos alfa t. Vamos acelerando aqui, tá, pessoal? É só uma derivada para... a gente está derivando a função para mostrar como que a gente chega na resposta natural. Tá? Então aqui foi dividida toda a equação por e na menos alfa t, não é? Para eliminar esse termo daqui. Com isso, então, a gente fica com e na alfa t multiplicando esses dois termos aqui, e o K1 aqui fica livre de qualquer outra variável. Tá? Temos aqui, então, que a derivada de xn e na alfa t, né, que seria a derivada desse produto, não é? A derivada do primeiro vezes o segundo é esse termo aqui, mais o primeiro vezes a derivada do segundo é esse termo aqui. Isso aqui seria igual a K1. Tá? Então quer dizer que, como a derivada desse termo aqui é K1, o xn na alfa t é a integral de K1, né, que seria K1 vezes t mais 1 a 2. Tá? Que ele recebe o t aqui mais uma constante da integração. Então, se eu chamar K1 de A1, tá? Aqui a gente está só nomeando constantes, então eu chego finalmente aqui na minha resposta natural. Tá, pessoal? O que me interessa aqui de toda essa análise, pessoal? Me interessa saber que a resposta natural, tá, da minha variável de interesse, ou seja, tá, a tensão no capacitor, a corrente no indutor, vai ser E na menos alfa t, certo? O alfa ele é determinado a partir dos valores
dos componentes do circuito, não é? Mas esse E na menos alfa t vai estar sendo multiplicado por um polinômio de primeiro grau, certo? 1A1 vezes t mais A2. Então, esse aqui é o formato da minha resposta natural, tá? E é justamente esse formato, tá, com esse polinômio aqui de primeiro grau, multiplicando a exponencial decrescente, que me dá essa característica aqui, ó, do circuito criticamente amortecido, que ele vai ter uma sobreoscilação e depois ele vai estabilizar no valor final. Tá, pessoal? Então, aqui, ó, a gente já tem uma diferença, né, do caso superamortecido para o caso criticamente amortecido. Então, a minha resposta natural, lá no caso superamortecido, era A1E na menos S1T mais A2E na menos S2T. Tá? A gente vai ter que a resposta natural agora, ela vai ser um A1T mais A2, que multiplica E na menos alfa T. Certo? Essa parte aqui ela é idêntica, tá, para que a gente viu lá no caso superamortecido, tá? Ou seja, essa resposta natural ela é válida tanto para a corrente no indutor quanto para a tensão no capacitor. Então não importa se eu obtive o valor do alfa equacionando tensão ou equacionando corrente, eu vou ter a mesma resposta natural. E a única diferença, então, da corrente no indutor para tensão no capacitor vai ser os valores de A1 e A2, não é? E também da resposta forçada, que a gente ainda não tá juntando aqui, porque a gente está vendo só a resposta natural. Tá? Isso aí vai fazer com que eu tenha valores diferentes de A1 e A2 para a corrente no indutor e para a tensão no capacitor. Tá, pessoal? Então, aqui eu vou fazer mais um exemplo, tá? De como chegar nessa resposta natural, analisando aqui agora um outro circuito. Tá? Então, vamos pegar esse circuito daqui. E vamos obter aqui a resposta natural dele. Tá? Lembrando, né, que eu não tô preocupado agora com condição inicial, derivada da condição inicial, nem resposta forçada. Eu só vou, digamos, mostrar para vocês como obter somente a resposta natural. Tá? Então, pessoal, quando a gente chega num circuito desse tipo, né, vocês devem estar lembrados que quando a gente viu os circuitos do tipo RLC série ou RLC paralelo, eu comentei com vocês que em muitos casos, tá, a grande maioria dos circuitos, a gente vai conseguir, digamos, encaixar, né, no caso RLC série ou RLC paralelo. Tá? Mas se vocês simplesmente colocarem o olho num circuito desses, vocês não têm como saber se ele é do tipo RLC série ou RLC paralelo ou se é um circuito genérico. Né? O que a gente precisa fazer para isso? A gente precisa obter a resposta natural do circuito que me dá a resposta natural. E que circuito é esse? É o circuito para t maior do que zero, tá? Ou seja, quando essa chave aqui comutou lá para aquele lado, não é? E eu tenho que desabilitar as fontes independentes. Tá? Nesse caso aqui, pessoal, eu tenho fontes independentes conectadas para t maior do que zero. Tá? Mas eu vou redesenhar o circuito agora desabilitando essas fontes. Tá? Então eu vou começar lá por cima. Tá? Eu tenho capacitor, aqui um resistor de 14 ohms. E aqui no lugar dessa fonte de tensão, pessoal, eu já coloco um curto-circuito, tá? Porque para desabilitar uma fonte de tensão, eu substituo por um curto, tá? Digamos que vem aqui até aqui seria aquele ponto B, tá? Que vai estar conectada a chave ali. E essa chave vem então para o meu indutor. Tá? Eu estou desenhando
mais ou menos na mesma posição que eles estão ali no circuito original para vocês conseguirem enxergar. Tá? Aquele resistor de 2 ohms ele cai fora do circuito, né, porque a chave não está mais conectada ali no ponto A. E eu tenho aqui então um resistor de 6 ohms. Isso aqui está conectado lá onde era a fonte de tensão que foi desabilitada, né? Então foi transformada em um curto. Tá? E a fonte de corrente de 4 amperes, para eu desabilitar uma fonte de corrente, ela é substituída por um circuito aberto. Tá? Então esse aqui é o meu circuito equivalente, né, para T maior do que zero, para obter a resposta natural. Tá? Ou seja, desabilitando as fontes independentes. Então aqui vocês já conseguem enxergar, né, que ele é um circuito do tipo RLC série, não é? Aqueles dois resistores ali eu associo em série, não é? Vai dar um resistor de 20 ohms. Eu tenho um indutor de 2 Henry e o capacitor de 0,02 farad. Tá? Então, uma vez que eu sei que ele é um circuito do tipo RLC série, eu consulto lá nos slides, não é? Eu sei que para o circuito RLC série o meu alfa é R sobre 2L. Então aqui eu tenho que o meu alfa é igual a R dividido por 2L, tá? Ou seja, 20 dividido por 4, né? Aqui vai dar 5. E o ômega zero é 1 sobre raiz de L vezes C. Tá? Então eu tenho, deixa eu ver aqui, 2,02 vezes raiz, 1 sobre isso, eu acho 5. Tá? Então, pessoal, eu acabei de verificar que o meu alfa é igual ao meu ômega zero. Tá? Ou seja, isso aqui é um caso criticamente amortecido. Tá? O que significa, então, pessoal, que ele é um circuito do tipo criticamente amortecido? Imaginem aqui que eu quero calcular a corrente no indutor. Tá? Vocês podem ver ali que no circuito está indicado o IDT. Tá? Então, a resposta natural, vocês não podem confundir com a resposta completa. Então, por isso que eu sempre chamo de, se eu estou trabalhando com IDT, eu vou chamar de INDT. Tá? Ou seja, é a resposta natural do meu circuito. Tá? Qual é o formato dela? Vai ser A1 vezes T mais A2, que multiplica E na menos alfa T, E na menos 5T. Tá, pessoal? Então, essa aqui é a resposta natural, então, para a corrente no indutor para esse circuito. Tá? Qual foi o procedimento que eu fiz para achar ela? Redesenhei o meu circuito para T maior do que zero, desabilitando as fontes independentes. Verifiquei que ele era um circuito do tipo RLC série. Utilizei a equação do alfa e do ômega zero para o circuito do tipo RLC série e verifiquei que alfa era igual a ômega zero. Alfa sendo igual a ômega zero, eu tenho um circuito do tipo criticamente amortecido e eu já sei que a resposta de um circuito criticamente amortecido vai ser um polinômio de primeiro grau, né, um A1T mais A2, que multiplica uma exponencial decrescente, né, E na menos alfa T. Tá, pessoal? Então, essa aqui é a resposta natural, então, para quando eu tiver esse caso, que é um caso, como eu tinha comentado, limite, não é? Entre
entre os casos superamortecido e subamortecido, tá? E ele só vai ter uma possibilidade de acontecer, que é quando o meu alfa é igual ao ômega zero, tá? Que daí eu não vou ter uma resposta natural no tempo, nem do tipo superamortecido, nem do tipo subamortecido, tá? Mas eu vou ter esse caso limite aí, que é o que eu chamo de criticamente amortecido.